Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Olá, quem nasceu no Brasil já ouviu que todos são iguais, mas que uns são mais iguais do que os outros. O que isto quer dizer? Mas como a gente pode revelar as diferenças que são criadas pelas discriminações? De que formas a sociedade transforma os iguais em superiores e inferiores? Está começando agora o programa Nota Prévia, apresentando um projeto de pesquisa que busca soluções científicas para os problemas do dia a dia. O convidado nosso de hoje é o Dr. João Bosco Oragóes, professor adjunto da Escola de Serviço Social, aqui da Universidade Federal Fluminense. Ele conversará conosco sobre o projeto de pesquisa O Sistema Educacional como um Espaço Racializado, um estudo comparativo entre mulheres negras e brancas. Professor João, muito obrigado pela sua presença no programa Nota Prévia. Prazer estar aqui. Professor, na área da educação superior, na área do ensino superior, nas universidades, qual o impacto do racismo e, no caso, como o senhor estuda diferenças entre mulheres negras e brancas, o racismo associado ao sexismo? Que impacto isso tem gerado? Bom, na verdade, são inúmeros impactos e seria muito difícil seccionar esses impactos somente a partir do ensino superior. Na verdade, uma análise desse problema deve levar em consideração que as pessoas, homens e mulheres, mas nesse caso específico as mulheres, no ensino superior, elas já chegam com uma trajetória de vitimização que incide sobre a sua experiência dentro da universidade. E esses impactos e essas experiências são de diferentes tipos, né? É bom destacar que desde o seu ingresso no sistema educacional formal, essas mulheres vão se defrontar com inúmeras situações de discriminação e racismo, seja de forma ativa, pela ação de colegas de turma, seja pela própria ação daqueles que deveriam contribuir para a superação do racismo, como professores e mesmo gestores do sistema educacional, diretores, mas também a partir dos próprios livros didáticos que circulam no nosso sistema de ensino. Uma boa parte, embora valha destacar mudanças nessa tendência, mas... Muito recente ainda. Muito recente, mas uma parte significativa desses livros tendem a caracterizar homens e mulheres negras como indivíduos apáticos, como indivíduos sem uma ação coletiva, como não sujeitos, e especificamente em relação à mulher negra, tendem, em alguma medida, a corroborar a ideia socialmente construída de que essas mulheres têm uma sexualidade exacerbada, que são mais fortes para o trabalho braçal e, inversamente, menos hábeis para o trabalho intelectual. De sorte que, mais importante do que dizer que essas mulheres são vítimas de racismo dentro da universidade é pensar como elas já chegam na universidade fortemente vitimizadas e apresentando um grau de vulnerabilidade significativo comparativamente às mulheres brancas. Que, no caso, no que eu reparei, é um destaque para a construção do racismo negro, mas que se soma ao sexismo, né? A condição feminina sendo também secundária no seu papel social. Eu diria que hoje um dos grandes desafios para a análise em ciências sociais sobre essas questões é tentar pensar
como raça encontra-se com gênero, como ambos encontram-se com classe, como encontram-se com geração, como isso, todo esse conjunto, por sua vez, encontra com religião, por exemplo, e uma série de outros fatores que são capazes de gerar uma maior vulnerabilidade. Mas, especificamente, em relação a esse encontro entre raça com gênero, há questões muito delicadas do ponto de vista educacional, na medida em que esse encontro tem reduzido bastante o leque de alternativas profissionais das chamadas escolhas de carreiras das mulheres brancas e negras em nossa sociedade. Se de um lado... nós aqui tivemos também, num dos nossos programas, a doutora Ildete falando da invisibilidade da mulher nas ditas carreiras científicas ou de ciências básicas. O seu estudo também aponta que a discriminação, no caso, somada de gênero e de raça, também dá um certo direcionamento às carreiras, à busca das carreiras. Entende bem, né? Que é uma... Perfeito. A ideia de que a busca por uma dada carreira universitária constitui uma escolha é certamente um grande mito circulante no pensamento educacional brasileiro, né? A escolha por uma dada carreira ela é modelada, na verdade, por uma série de fatores culturais, uma série de fatores históricos, processos mentais que sugerem ao indivíduo aonde ele deve e pode investir os seus, geralmente, no caso das mulheres pesquisadas, né, poucos recursos. Então, eu diria que a escolha das carreiras pelas mulheres negras está modelada, primeiro, pelas imagens históricas que essa sociedade produz e reproduz sobre ela. Como a sociedade brasileira vê a mulher negra. Essa mulher é vista como um forte objeto sexual, é vista como uma trabalhadora forte e guerreira, mas esse trabalho, como eu disse antes, é o trabalho manual, né? E quando ele é requalificado, isso que você bem colocou, como um trabalho subalterno. Né? Essas mulheres geralmente são mais pobres do que as mulheres brancas, isso é fartamente sabido, e isso também é um outro elemento que modela essas escolhas. Elas, então, têm que pensar não só no desejo, mas na possibilidade de cursar uma faculdade como, por exemplo, medicina, que exige uma ampla dedicação, um curso extenso, com muitas horas, que requer, mesmo numa universidade pública, que implica um conjunto de gastos para a própria realização, para cursar as disciplinas, mas também gastos adjacentes, na medida em que requer possibilidades de aquisição de um vestuário em tese compatível com aquele meio, a condições de participar de eventos sociais, ou seja, a própria sociabilidade acadêmica também demanda dessas pessoas recursos que geralmente elas não dispõem. E as pessoas são capazes de antecipar essas dificuldades. E isso, obviamente, incide, né, no momento em que ela marca lá aquele xizinho no formulário de inscrição. Não vai dar para fazer medicina. Elas têm a noção de que estudaram, geralmente, essas mulheres negras em menor percentual em escolas de ensino médio de melhor qualidade, então isso é um handicap que elas também já têm noção. Qualquer aluno hoje no ensino público, se você pergunta o que ele acha da qualidade desse ensino, ele vai dizer, olha, eu adoro a minha escola, mas aqui não tem professor, aqui já é o 6º mês sem aula de física, é o 5º mês sem aula de geografia, e ele, obviamente, consegue entender que isso vai gerar um déficit muito grande. Ou seja, essas mulheres, então, estão cercadas por maiores dificuldades econômicas, estão cercadas por símbolos que constantemente as desvalorizam e estão também tomadas dessa antecipação sobre as dificuldades, não só de ingressar, mas após o curso, se manter no curso. E isso, então, dentre outros fatores, termina um pouco determinando que
a gente tem na universidade hoje, em particular na Universidade Federal Fluminense, um número muito pequeno de mulheres negras, em geral, mas principalmente um número ainda menor de mulheres negras nos cursos mais socialmente valorizados. Isso é uma constatação, né? É uma constatação. Para você ter uma ideia, Isabel, pensando um pouco essas relações entre sexo e raça, né? Na Universidade Federal Fluminense já foi invertido o histórico gap educacional entre homens e mulheres. Há mais mulheres do que homens. Até cerca de 10 anos atrás se dizia, bom, essa inversão se deu, mas as mulheres são maioria apenas em cursos menos valorizados. Isso já não é mais verdade também. As mulheres constituem quase cerca de 70% das estudantes de medicina e de direito. Ou seja, mesmo nas carreiras mais valorizadas, as mulheres estão presentes. E são predominantes. Contudo, quando você busca conhecer essas mulheres do ponto de vista racial, então você tem uma enorme surpresa. Ou seja, o acesso das mulheres à universidade efetivamente se deu ao longo dos 10 anos, mas esse acesso não foi igualmente generoso para as mulheres dos diferentes grupos raciais. Então, há vestibulares aqui na UF, no qual uma única mulher, sequer uma única mulher preta foi aprovada em determinados cursos. E a presença delas é bastante residual em cursos como medicina, direito, indicando que nós temos aí uma situação muito complexa ainda. Eu acredito que essa constatação em números, ela até mais uma vez justifica, umas 2 décadas atrás, eu sou um pouco ruim de datas, mas a criação do movimento negro feminista, né? Porque as mulheres negras sentiram uma necessidade nessa questão da luta de avançar a questão de gênero, que ainda havia intersecção racial, né? Mas o que eu queria convidar vocês é a refletir nessas diferenças, ver que os números não mentem, né? Nós temos realmente mulheres negras ganhando menos do que homens e, entretanto, ainda continua havendo uma resistência de gestores políticos e parte da sociedade a implantar políticas afirmativas com base em raça, com base em gênero. Mas as respostas a essas questões nós vamos ver no próximo bloco com o professor João Góes. Nota prévia, volta já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Minha nota prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense, com o programa Nota Prévia. Aqui você tem mais do que informação, aqui você tem conhecimento. E o tema de hoje é o sistema educacional como um espaço racializado, um estudo comparativo de mulheres negras e brancas. E o nosso convidado sobre esse tema é o professor Dr. João Bosco Ora Góes, professor adjunto da universidade. Professor, no bloco anterior, nós estávamos falando de alguns números de uma maneira geral e a minha experiência tem mostrado que tanto os dados quantitativos quanto os dados qualitativos nem sempre são considerados suficientes para sensibilizar as instituições, os gestores
que de alguma forma estão contaminados por essas duas grandes discriminações, ideologias discriminatórias, o racismo e o sexismo. Que estratégias, quais estratégias o senhor entende como úteis para demonstrar esses resultados, essas diferenças que as pesquisas como a sua têm revelado, no sentido de ajudar na implantação de políticas afirmativas? Bom, Isabel, esse trabalho, né, ele tem sido apresentado em diferentes fóruns, tanto fóruns acadêmicos como fóruns de debate mais específicos sobre a produção de política. E eu diria que é quase a estratégia natural de quem produz conhecimento nesse país e tem alguma possibilidade de apresentar essa produção, né? Que é de estimular o debate, de colocar, digamos, dedos nas feridas, algumas abertas, outras nem tanto, e, ao mesmo tempo, de tentar formar quadros capazes de refletir sobre essa questão, capazes de difundir esse tipo de reflexão aí em outros lugares. Eu diria também que, paralelamente, é importante, e isso é uma tarefa que a universidade tem que se colocar com mais intensidade, é tentar articular o conhecimento que ela produz com o movimento social, ou com os movimentos sociais específicos voltados a essa e outras questões. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem tentado fazer, um pouco sair de dentro da universidade, tentar articular, falar sobre essas questões, oferecer os resultados desse estudo para outros agentes que estão mais diretamente voltados ao processo de produção de políticas públicas. E nesse sentido a gente tem participado, a gente tem assessorado alguns órgãos, né, como a Secretaria de Estado de Saúde, nessa discussão sobre diferenças raciais e como isso tem impactos sociais, tanto educacionais como em saúde. E como eu te disse, então, oferecido essa discussão para que ela possa se espalhar, porque, na verdade, um dos problemas da produção de uma política para a superação tanto do sexismo quanto do racismo no campo educacional não reside necessariamente na política. A política é importante, mas a gente tem que enfrentar um problema muito maior no campo da cultura, ou seja, do enfrentamento das bases culturais que reafirmam todo o tempo essa inferioridade, essa suposta inferioridade feminina, essa suposta inferioridade negra e essa suposta inferioridade combinada, né, de ser mulher e de ser negra. E fazer isso não é de fato simples, né? São 400 anos de uma cultura... É lutar contra uma história, né, ideologizada, que né, se reproduz cotidianamente. Né? Acho que há uns 2, 3 anos atrás, o Gelzito publicou um livro muito bonito, em todos os sentidos, sobre a telenovela, sobre o negro na telenovela. Ou a ausência do negro. Ou né? a ausência. E vai mostrando como, voltando aqui ao nosso tópico, né, como essa mulher negra, ela aparece nessa telenovela como uma prostituta ou alguém cuja sexualidade é o definidor da sua vida, das suas condutas, ou como uma grande cuidadora, uma vovó negra. Bons tempos da Mamãe Dolores. Eu diria hoje que nem como cuidadora. Embora eu respeite e reconheça a pesquisa de Joelzito, mas até com a demanda do movimento negro, hoje você observa que nos papéis subalternos, se há falas, se há texto, ele já não é nem mais ocupado pelos atores negros e atrizes negras, né? E realmente, não que isso deponha contra a nossa luta, absolutamente, mas no sentido de que como se expropria, como se esvazia a presença, ou quando se coloca também o elemento, mas sem um papel definidor da ação, né? Ele é apenas um figurante, né? Figurante, e isso vale para a vida, né? Porque a nossa luta de garantir essa visibilidade, a classe artística fez uma luta muito interessante, é muito boa, mas agora é a sua luta aqui na universidade de mostrar essa diferença no nosso cenário, né, acadêmico,
desse projeto, com esse projeto. E aí eu gostaria de, nós estamos caminhando para a finalização, mas que você dissesse, com a equipe que você conta, se você conta com alunos de graduação, se há uma formação de sensibilizar pesquisadores para essa linha de pesquisa. Bom, essa é uma pesquisa que já tem uma duração de cerca de 3 anos e por ela já passaram 7 alunos, né? E são 7 alunas no curso de serviço social, com bolsas de iniciação científica daqui da universidade, e todas elas já concluíram os seus cursos de graduação e produziram também suas monografias de conclusão com dados que foram gerados nessa pesquisa. 2 delas hoje já estão inseridas em programas de pós-graduação, estudo de censo, dando continuidade a estudos nessa área, o que assim, é uma razão de muita satisfação, mas também um estímulo, né, no sentido da importância da iniciação científica. Acho que, de fato, ela estimula não só a carreira, mas estimula uma consciência mais cidadã, uma consciência ética sobre os dilemas que essa sociedade passa e que às vezes estão tão próximos a nós e a gente, por uma razão ou por outra, não vê. Né? Então, acho que tem sido... E a pesquisa ajuda a revelar e a desvelar, né? Isso, e a atuar sobre também. Exatamente. No sentido de que um diagnóstico que os seus trabalhos ajudam nós a fazermos é a questão do racismo, né? E, por exemplo, hoje na universidade, eu acho que fica o desafio colocado principalmente pela Universidade Federal Fluminense, é assumir, ao menos, a discussão sobre a implantação ou não de políticas afirmativas. Pessoalmente, sou inteiramente a favor, mas uma coisa que não me permite, que eu não posso me conformar, é de não ter pelo menos a discussão, né? E nesse ponto, nós temos aqui cobrado, sempre que possível, da Universidade Federal Fluminense, a abertura dessa discussão. Vamos para o debate, vamos discutir isso, mas não podemos ignorar. E seguramente, nesse debate, os seus dados qualitativos e quantitativos serão imprescindíveis para aconselhar, né, o Conselho Universitário nessa decisão. Professor João, nessa questão de políticas afirmativas, em outras universidades o senhor já teve a oportunidade de ter alguma intervenção, de ter algum trabalho nesse sentido? Não. Eu tenho acompanhado como estudioso da área essas experiências, mas até o presente momento não. Da política de implantação... A política de implantação. Eu queria aproveitar essa pergunta e essa discussão sobre a implantação de políticas de cotas nas universidades, dizer que a gente precisa, sempre com atraso, já avançar em relação às políticas de permanência. Porque o que o meu estudo mostra é que o dilema não é somente para entrar, mas também para permanecer. Nós temos alunas negras muito pobres, sobre as quais incide não só os dilemas desse carenciamento financeiro que às vezes as impedem das coisas mais banais, como lanchar, como tomar um ônibus, às vezes elas caminham para vir à universidade, mas também incidem situações difíceis relacionadas ao seu sexo, que é a de associar todo o estudo com as atividades domésticas não compartilhadas, seja por seus maridos, irmãos ou pai. E isso coloca para elas um fardo muito pesado, de forma que muitas vezes nós estamos falando dos dilemas do acesso, mas os dilemas da permanência e principalmente os dilemas relativos ao abandono dos cursos tendem a permanecer um pouco secundarizados. Eu diria que essa discussão tem que tentar englobar. Esse já seria um estágio que a UF já poderia avançar e... Acho que nós já deveríamos começar a partir dele, já né? a partir dele. Até porque já temos alunos que precisamos manter. Nós não temos mais tempo para fazer tantas etapas. Então, para finalizar, vamos deixar essa proposta do debate já
já num estágio mais avançado de manutenção das nossas alunas e alunos que já estão, e pensando no ingresso de mais alunos em futuro próximo. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Eu, Isabel Cruz e a equipe do Nota Prévia, nós agradecemos a sua atenção. Mais uma vez, dizemos que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar, mas você certamente já descobriu que sem pensamento reflexivo, sem arte, sem ciência, a vida fora do paraíso seria impossível. O nosso programa ele é complementado com beleza e arte, com as pinturas de Sônia Bamert, e a nossa reflexão vai ser agora embalada pela arte e pela voz da cantora Cristina Couto, acompanhada pela pianista Ana Maria Brandão. Até o próximo programa. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia.